Joia, joia, então. Maravilha, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Meu nome é Wesley, tá? Sou palestrante do Palestra para Professores e para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês essa noite para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Tentar de alguma forma ajudar vocês nesse momento tão difícil, né? A gente que conhece um pouquinho, conhece de perto essa realidade da vida dos professores no modo geral, né? Não só da educação médica como vocês, mas os professores no modo geral. E a gente sabe que é um momento de transição, né? Um momento bem complexo. Então, eu espero que eu possa ser útil aí para vocês, tá? Queria convidar vocês para acessar o nosso site, tá? Que é o palestraparaprofessores.com.br. Depois vocês passam lá, deve ter algum tema bem bacana, vários temas de interesse de vocês. A gente costuma falar sobre negócio, saúde, família, diversos temas, tá? Então acessa, se inscreve no nosso Instagram também. Muito conteúdo, a gente sempre tenta produzir conteúdos relevantes nessas áreas. Então depois dá uma passadinha lá, compartilha o conteúdo, dá uma lida, porque eu acho que vai ser interessante. Isso quando vocês tiverem tempo, né? Porque a vida de professor de enfermagem, o tempo urge contra vocês, não é? Mas dá uma passadinha lá uma hora que vocês estiverem zapeando, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, tá ok? Eu decidi usar a apresentação aqui direto para dar mais dinamismo, tá ok? Então pode ter um delay, tá? Um pouquinho de delay, né? Vai demorar um pouquinho para chegar, mas eu vou procurar sempre ser dinâmico nas interações para a gente ganhar tempo e não ficar maçante, ok? Deixa eu me achar aqui, peraí. Show. Deixa eu fechar isso aqui. Ótimo, vou ficar só com o rostinho da Valéria aqui para mim não me sentir sozinho. Porque até todo mundo no escuro, todo mundo nas trevas. E aí, sejam muito bem-vindos, professores. Não posso deixar de começar essa palestra sem antes parabenizar a atitude de vocês. Não sei quem teve a iniciativa. Fato é que todos que estão aqui merecem o meu carinho, o meu respeito. Ó, parabéns a todos vocês por essa iniciativa. Porque eu acredito que as coisas elas vão melhorar a partir de iniciativas individuais. A gente, às vezes, não pode esperar o todo. Então, parabéns a você, professor de enfermagem. Estou com orgulho de estar aqui palestrando para vocês e principalmente depois dessa iniciativa. Eu amo o Maranhão, amo de verdade. Eu não estou falando para puxar o saco de vocês, não. A única coisa que eu não gosto aí é o calor. Aí o bicho pega, né? Aí é a terra do sol mesmo, né? Mas eu amo o Maranhão. Estive 3 vezes em Imperatriz palestrando, né? Foram palestras para a comunidade de jovens, interação com os idosos. E vira e mexe, acho que é o lugar que eu mais visitei aí de estados no Brasil. Né? Um povo muito caloroso, me abraça. Eu tenho, assim, ó, os lugares que eu vou sempre falo bem do maranhense, porque o povo maranhense eu costumo dizer que é um povo sem frescura. Não é? E eu gosto desse lance, não tem muita frescura, né? A gente senta lá para comer ali naquela entrada ali da cidade, ali onde tem aquele negócio que fica 24 horas ali, eu esqueci o nome. É um povo que não tem... né? Aquele mimimi. Então, parabéns pela iniciativa e parabéns por você estar aqui essa noite, tá ok? A ideia desse curso é falar sobre podcast, né? E a revolução que ele tem causado no ensino à distância. Nós estamos num momento de transição e essas tecnologias, elas são fundamentais para o nosso enriquecimento e fazer com que a gente domine essas ferramentas. Quem domina essas ferramentas, vocês já estão a um passo à frente. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo tá certinho? Tá sim. Quem domina essas ferramentas sai na frente, tá? Você tende a ter um domínio quando você obtém um conhecimento na frente dessas pessoas. E é isso que o Palestra para Professores faz. A nossa ideia é criar uma comunicação 360 para ajudar você na sua vida pessoal, nos seus negócios e no conhecimento de ferramentas como o podcast, tá ok? A nossa aula basicamente vai focar em o que é podcast, a revolução que ele está causando no mundo, quais são os agregadores e o que são agregadores, o podcast no ensino à distância, qual o papel dele no ensino à distância e como criar um podcast em modo passo a passo. Nós vamos ter uma aula prática, né? Vocês vão ter uma aula com o Newton, dia 24, e ali vocês vão ter prática. Hoje vocês vão ver teoria, combinado? Então, hoje é só teoria e no final, lá, dia 24, nós encerramos com a prática com o Newton. Ok?
De bônus, aí no final, eu vou mandar para vocês um certificado, tá? Quem está aqui essa noite, quem presenciou, vai ganhar um certificado do curso. Vou mandar um e-book gratuito também com os exemplos dos principais podcasts para você se inspirar. Vou te dar o download também desse arquivo, tá? A Tainara já saiu na frente, aí já pediu, mas eu vou mandar o link para você, depois vou mandar o link para a Valéria aí, que a gente tem um grupo e a Valéria distribui, a nossa líder aí. E vou fazer no final um sorteio, tá? Para a gente poder presentear vocês. É um carinho que a gente está fazendo em vocês, tá? Esse aí é o nosso bônus. Então, vamos para o que interessa. O que é podcast? O podcast, provavelmente, você deve estar inscrito em algum. É uma ferramenta, uma das mais modernas atuais, tá? É um serviço de streaming que ele usa a tecnologia de streaming para a gente poder entender. O streaming é como se fosse uma corrente de dados. E essa tecnologia, nós transformamos essa tecnologia em pequenos arquivos como o MP3 e usamos essa corrente de dados para poder fazer chegar o podcast, o som no seu ouvido, tá? Os podcasters, como são chamados as pessoas que fazem podcast, costumam falar sobre diversos assuntos, tá? É como se fosse um jornalismo, mas só que em áudio, tá? E eles abordam diversos assuntos, mas a ideia é sempre a criação de um conteúdo relevante e também a construção de uma audiência. O podcast tem como objetivo construir uma audiência. É claro que ele pode ser feito para entretenimento, mas ele é uma ferramenta de negócios, tá? Ele é uma ferramenta em que você vai vender produtos. A ideia base do podcast é usar essa corrente que a gente chama de streaming, que é uma tecnologia programática de corrente de dados. Imagine assim um rio correndo. É mais ou menos isso no digital, para você entender. É uma corrente de dados, e nessa corrente de dados a gente transforma essa corrente de dados em pequenos arquivos MP3, OGG, vários formatos, existem vários formatos, o mais conhecido é o MP3. E a ideia do podcast é você usar essa corrente de dados para construir uma audiência, no caso de vocês, os alunos. Tá? Então, o podcast, basicamente, quando você ouve um podcast, você não só está recebendo informação. Quem está fazendo está usando uma corrente de dados, construindo uma audiência, ok? Construindo pessoas ali para estar ouvindo. Mas o segredo do podcast não é o streaming, a corrente de dados, e nem somente a audiência, mas o conteúdo. Então, é necessário você começar a pensar no seu conteúdo de uma forma diferente, de uma forma digital. Eu trabalho com SEO, tá? Eu tenho uma agência de publicidade e nós trabalhamos com otimização. O que é otimização? A gente pega o conteúdo e escreve ele de maneira que ele ocupe os primeiros lugares na busca do Google. E a gente tem uma frase no nosso meio que diz assim, o conteúdo é rei. Então, o podcast ele é uma ferramenta para levar conteúdo para as pessoas, para levar entretenimento, negócios, informações. O conteúdo é a chave desse negócio, ok? Tá travando aqui um pouquinho, certo? Para você entender um pouquinho só dessa questão. Porque às vezes você fala, um podcast é uma coisa que a gente ouve, é uma coisa simples. Não, para você ter ideia, esse ano a Globo fez o Audio Day, que é um evento onde eles debateram a importância do podcast no Brasil. Eles pretendem só em 2020, mesmo com a pandemia, porque as pessoas estão em casa, faturar mais de R$1 bilhão com o podcast deles. Imagine só a relevância que o podcast tem hoje no papel do maior player de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo, um dos maiores players de comunicação. Então, o podcast não é simplesmente uma coisa simples ali, né? Não é algo pormenor. Envolve muito dinheiro. A Globo pretende faturar R$1 bilhão. Na realidade, eles vão faturar muito mais, né, do que 1 bilhão. E o que acontece? Esse é o principal podcast deles. Ok? Que é Ficou escuro a minha tela? Tá dando para me ver? Tá vendo. Joia. Esse é o principal podcast da Globo. É o assunto apresentado pela Renata Lopretti. Só no primeiro dia, esse podcast teve mais de 20 milhões de downloads. Para você ter ideia do público que está esperando consumir esse tipo de informação. Tá? Aí, esses que vocês estão vendo na foto, é o Eduardo Scheffer e a Renata Fernandes. O Eduardo é diretor de comunicação interligado da Globo e a Renata é head de mídia. Olha só, esperamos alcançar a pergunta que foi feita para ele. Qual a expectativa sobre o alcance do podcast aqui no Brasil? Esperamos alcançar aqueles que buscam informações que estão ávidos por novas formas de obter conhecimento.
Os alunos, como a Mônica falou aí, os alunos que não estão acostumados com esse meio não vão ter o desempenho que se espera. Ele precisa, sim, integrar, ou vamos dizer, o analógico, o presencial, mas ele tem que estar ligado ao digital. E vocês vão entender isso durante. Por quê? É uma nova forma de aprender. E, às vezes, a gente tem essa negação por nós não conhecermos a ferramenta, ok? Então, a Globo, onde põe a mão, tem dinheiro. Eles não dão passo, né, à toa. Um outro player maior no mundo, dos maiores do mundo, o New York Times. Se você vê a notícia da Isto É, diz assim, ó, depois dos podcasts, New York Times investe na televisão. Olha que interessante. Antigamente se fazia investimentos primeiro na televisão e depois nos outros meios. O podcast é tão poderoso, que os americanos investiram 220 milhões de dólares. Cerca de 1 bilhão e 200. Hoje o dólar deve estar 5,11, 5,17 por aí. Deve ter variado entre 5,11 e 5,17. 1 bilhão e 200 reais, se a gente converter isso. Então, ou seja, eles não estão de brincadeira. A ideia é elevar a mídia deles para vender produtos, para alcançar audiência, para alcançar novas mentes, né, numa nova forma de aprender. Quando o Eduardo ele palestrou no Audio Day, ele diz que o objetivo do podcast é fazer com que, além dele vender, ele também ajude a promover outros produtos. Então, a gente não está diante de uma ferramenta comum, uma ferramenta simples, ok? Então, esse é o primeiro passo. O conteúdo streaming é poderosíssimo, tá? Na sua mão, na minha mão. Quem faz um podcast que gera um conteúdo relevante para o seu público, certamente vai ter sucesso, ok? Um estudo realizado pela IAB, Internet Advertising Bureau, em parceria com a PwC, que é uma empresa gigante, eles têm várias empresas no mundo, eles disseram que as agências em 2019 e 2020 investiram em podcast, houve um disparo nos investimentos de podcast. Por quê? As pessoas perceberam que há poder na linguagem streaming, ok? Há poder no podcast. Você pode moldar pessoas levando a sua informação, ok? Todas essas referências eu vou dar no final lá, tá? Nos links, tudo bonitinho para você acompanhar depois. A revolução vem pelo ouvir. E por que a revolução vem pelo ouvir? Eu escolhi aqui algumas coisas. Primeira coisa, por que a revolução, por que o podcast é uma revolução? Por que os atores, os profissionais da Globo que estão sendo mandados embora agora, nessa fase, eles estão migrando para o digital? Porque é o lugar onde você tem mídia. Se você fizer uma lista, você vai perceber que só que eu conheço 5 profissionais que foram mandados embora da Globo abriram um podcast. Por quê? É uma forma de você se aproximar do seu público. Hoje as marcas, elas tentam se humanizar, tá? O podcast é uma forma de você humanizar a marca. E é uma forma de você estar presente na vida do seu público de modo sem que ele perceba. Através de bate-papo, entrevistas, curiosidades, coisas que vão facilitando a venda de outros produtos. Então o podcast você fica mais pessoal, a pessoa gosta de ouvir, é como um rádio, né? A maioria de nós aí deve ter tido durante a vida uma sintonia que gostava, né? Então, a ideia da informação é fazer com que ele fique mais próximo. A marca se aproxima de você, de modo que você consuma produto sem perceber, tá? Esse é um dos pontos. Outra coisa, acessibilidade. Você, antigamente, por exemplo, você está no seu carro, você não pode acessar o YouTube. Se você acessa, saiba que isso não é legal. Você pode bater o seu carro, não é? Mas você pode ouvir um áudio. Você pode ouvir um streaming, um arquivo em streaming. E a acessibilidade do podcast, em qualquer lugar você pode estar ouvindo, estar estudando, estar aprendendo, ok? No caso de vocês é um pouquinho diferente, que uma hora ele vai ter que visualizar, não é? Ver ali o corpo humano e tudo. Mas o podcast, ele é acessível, ele é fácil, ele é gratuito e está à disposição, tá? Terceiro ponto, o preço, tá? Atualmente a maioria dos podcasts são gratuitos e principalmente os melhores, os tops. Só a Globo tem cerca de 64, mas existe 1 milhão de outras opções que são gratuitas, informações extremamente relevantes, com um preço muito barato, ok? Em alguns casos e outros de graça. Aqui eu fiz uma conta rapidinha, não sei se vocês gostam desses players aqui, tá? Mas eu peguei só para ilustrar. Se você quiser a assinatura da revista National Geographic, que é muito legal para quem gosta de natureza, essas coisas, aventura, fotografia, é o lugar. Por ano, a última vez que eu vi, há uma taxa que você paga um valor mensal de R$ 29,99, tá? Para você ter a assinatura da revista.
Para você ter a assinatura da Folha, você paga R$ 24,64 por mês, ok? E se você quiser a época, R$ 37 por mês. Juntando todos esses players aí, todos esses principais canais de notícias, só esse aqui eu peguei os principais, você teria uma economia de R$ 1.098. Por quê? Porque o podcast é gratuito. Você não paga para assistir, você não paga para ouvir, é gratuito. Esse Jovem Nerd é o maior podcast, é considerado o maior podcast do Brasil, tá? Aí o tema deles é sobre nerds, assuntos geek, essas coisas assim relacionadas à tecnologia. Então você vê a economia, ele é gratuito, gera dinheiro e abre a possibilidade de você criar a sua audiência, ok? Outra coisa, a frequência. As pessoas passam muito mais tempo assistindo, ouvindo podcast ou ouvindo a rádio do que assistindo, ok? Então a frequência ela tende a ser algo flexível também. Assim, a pessoa onde ela está, ela consegue escutar, né, e consumir aquele conteúdo. A maioria dos podcasts, eles assinam, são assinaturas, né? O conteúdo, às vezes, ele é quinzenal, semanal ou diário, tá ok? Tudo vai depender da sua audiência. Então, esse é um dos pontos principais que causam uma revolução. No mercado de vocês, esses são os 4 principais podcasts, tá ok? O Medcast, o Nursecast, o Podfiense e o Saúde na Veia. Anote porque eles vão ser úteis, tá ok? O Medcast é um dos mais antigos, é o mais premiado, tá? É um dos conteúdos mais interessantes aqui. O foco é medicina, né? Mas eu acredito que interessa a vocês, né? A audiência deles é muito alta, tá? Tá marcado 4-11 aqui, mas é muito mais. Eles fizeram uma média e enfermeiros e médicos estão ali interagindo e formação é assim, o melhor da informação você encontra no Medcast. O Nursecast, eu gostei muito dele também, tá? Ele é o primeiro podcast do Brasil a falar sobre enfermagem. Então é legal vocês acessarem, conteúdo gratuito, que você consegue aprender coisas. O Spotinf, eu achei interessante, porque se você é enfermeiro, ou técnico de enfermagem, ou médico, tem um conteúdo, você pode gravar o seu áudio e enviar para eles. Então, assim, você pode interagir, assinar, bater papo, conhecer novos enfermeiros, ouvir a rádio deles e participar da rádio, tá ok? Então, não esqueçam de acessar esses 3. Mas, para mim, o melhor é o Saúde na Veia. Eles pensaram em layout, pensaram em conteúdo, a edição deles está perfeita, ok? Eu não entendo nada de enfermagem, né? Eu só tenho, na minha família, eu tenho um enfermeiro, né? O meu cunhado, ele é enfermeiro, trabalha no Emílio Ribas, tá lá numa loucura nesse negócio da pandemia, né? Porque o Emílio Ribas é central, e o que eu conheço de enfermagem é por ele. Mas técnico e design é comigo, Saúde na Veia, o melhor. Tá? Esse blog ele é feito pelo COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. E eles investiram muita grana para poder falar com os enfermeiros, tá? E sobre a importância da enfermagem no modo geral, tá? Mas a especificação ali é no SUS, tá? Eles atendem mais os profissionais que trabalham no SUS. Então eu não sei qual é o perfil. Às vezes vocês podem divulgar isso para alunos. É uma coisa extremamente interessante. Então esses são os 4 principais podcasts da área de vocês. Quer conteúdo podcast na linguagem técnica do professor, esses são os podcasts. Alguém já conhecia esse conteúdo? Ainda não. Não? Muito bacana. Então, coisas novas, mais uma enxurrada de informações aí para enriquecer com o conteúdo. Não, printei até a tela aqui para poder olhar depois. Eu vou mandar, eu vou gravar. Quem é que está falando? A Mônica. Mônica, eu vou estar gravando a aula, tá? Eu vou mandar a aula e o PowerPoint para vocês. Não precisa se preocupar em gravar, tá? Eu vou mandar tudo para vocês. Tá bom então. Joia. Tá, obrigada. Então, esse é os 4. O que são agregadores? Os agregadores são esses dados que a gente transforma ele em MP3, lembra lá do streaming? A gente transforma ele no arquivo MP3 e distribui ele de forma organizada para alcançar as pessoas através de uma tecnologia programática. Esse é o RSS. Então, por exemplo, as pessoas quando forem acessar o seu podcast, elas vão se cadastrar em RSS de um canal para elas receberem em primeira mão o seu conteúdo, entendeu? Então, toda vez que você faz um arquivo ou que você tem um canal como um podcast, você pode publicar ele em vários lugares gratuitos
e o próprio sistema se encarrega de distribuir ele para as pessoas. Ok? Então, a tecnologia RSS é uma linguagem programática, significa Really Simple Syndication, é uma forma de distribuição e organização desse conteúdo. Então, você faz upload desse conteúdo em algum lugar e ele vai distribuir esse conteúdo para você, ok? Então, basicamente, essa é a função dos agregadores. Eles, olha, o nome, eles agregam conteúdo, organizam e distribuem, ok? Basicamente, essa é a função. Podcast no ensino à distância. Quando a gente fala de ensino à distância, eu sempre procuro, para vocês entenderem agora, a ideia é tentar ser um pouquinho relevante não só nas questões técnicas, mas em outras questões também. Quando a gente fala de ensino à distância no Brasil, nós estamos extremamente atrasados. E isso aqui não é uma crítica, é uma constatação, ok? Então, a gente vai entrar agora numa linha para que a gente possa ser mais relevante. A ideia da palestra não é simplesmente só explicar coisas técnicas, mas fazer com que a gente entenda a essência de alguns medos, algumas dúvidas que a gente tem e alguns problemas que a gente enfrenta nessa questão do podcast à distância. Nós sabemos que no Brasil a educação é muito ruim, né? E isso aqui eu não estou falando só de um determinado partido, tá ok? Não estou falando de política, estou falando de um sistema. Esse título aqui da matéria diz assim, o cenário da educação no Brasil básica é alarmante, aponta o IDEB. E ele diz, o Instituto IDEB, junto com o Ministério da Educação, eles promoveram uma pesquisa e eles dizem assim, afirma que o país não vem atingindo as metas nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Ou seja, a educação básica e a educação ensino médio e o fundamental e o médio não estão preparando os alunos para o recebimento de tecnologias como essa. E aí o que acontece? O ensino público no Brasil, além dele ser ruim, ele é desigual. É o que aponta vários jornalistas, vários cientistas educacionais, vários professores. E essa diferença faz com que a educação à distância seja um problema, seja ela por podcast, seja ela pelo qualquer meio virtual, as pessoas têm dificuldade ou medo de se relacionar. Por isso que eu parabenizei vocês, pela coragem que vocês estão tendo de ousar num caminho que é novo. Tá? Mas a maioria das pessoas não tem acesso ao que vocês estão tendo, porque o ensino é muito desigual, isso no geral. Do Iapoque ao Chuí, a desigualdade impera quando o assunto é educação. Esses números aqui são de uma pesquisa, e olha só o que essa pesquisa afirma. 65% dos alunos brasileiros do 5º ano da escola pública não sabem reconhecer um quadrado, um triângulo ou um círculo. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei chocado. 60% não conseguem localizar informações explícitas numa história de conto de fadas ou em reportagens. 90% dos maiores no 9º ano não aprenderam a converter uma medida dada em metros para centímetros. Não conseguem apontar a ideia principal de uma crônica ou de um poema. Ou seja, esse perfil de educação, ele limita todo o desenvolvimento do ser humano. Você imaginar que 65% das nossas crianças não sabem reconhecer um quadrado, não sabem reconhecer um triângulo, quiçá um podcast, quiçá uma sala virtual. Se nós que somos professores estamos procurando nos personalizar, agora imagine os nossos alunos, no modo geral. Tá? É claro que o perfil de aluno de vocês é diferente, mas cria-se um sistema, ele chega com certas dificuldades, não é? Então, olha a dificuldade que é. E aqui existem alguns pontos, tá? Que eu gostaria de rapidamente analisar com vocês. Por que a gente tem essa dificuldade com o ensino à distância? Porque o ensino não é pensado na visão do indivíduo e suas necessidades. Ou seja, nós não temos a sensibilidade, a educação, o sistema geral não tem a sensibilidade de entender que o aluno ele precisa ser educado na visão dele, nos meios dele, a forma como ele enxerga o mundo é a forma como eu vou explorar os saberes na vida dele. Por isso que você ouve aluno falando, eu não quero fazer aula assim, não é gostoso, aula assim é maçante, porque hoje a informação está muito pulverizada. E os alunos não são ensinados a estimular aquilo que eles gostam. Não são estimulados naquilo que eles são bons para fazer. Não é? Vocês trabalham... Se você que é enfermeiro, né? Você que é professor, se chega a sexta-feira e você fala, acabou, graças a Deus, tem algum problema. Sabe por quê? Porque aquilo que é bom você não quer que acabe. Agora, quando você é estimulado naquilo que você gosta, você vai morar ali.
Perceba, o ensino não é pensado na visão do indivíduo. Um outro ponto negativo, olha só, as múltiplas inteligências, anote o nome desse homem, Howard Gardner. Ele é um cientista de Harvard, psicólogo cognitivo e educacional, professor em uma das maiores universidades do mundo. Ele é um estudioso das múltiplas inteligências. Ou seja, ele afirma que tem crianças, que tem alunos, isso é para você entender o seu aluno, que eles vão aprender de maneiras diferentes. Que nem, por exemplo, o aluno musical, ele tende a desenvolver a aula, seja ela técnica ou não, na linguagem musical muito mais fácil. O aluno sinestésico é aquele aluno que aprende dançando, é o aluno que tem que estar sempre na cadeira, ele nunca consegue ficar parado, ele está sempre se coçando. Então, tem alunos que vão ser mais interpessoal, eles são mais carinhosos, eles são mais próximos do professor, outros são bons em matemática, porque eles seguem a lógica matemática, percebe? Tem outros que são extremamente visual, né? Ele vai aprender vendo imagem, ele não aprende ouvindo, ele aprende vendo, tá? E os naturalistas, e por aí vai, 12 inteligências. Então, se a gente não desenvolve a inteligência dos nossos alunos, entendendo o que eles querem, esquece, a gente não vai ter sucesso nas nossas aulas, ok? Anote esse nome aí, Howard Gardner, 12 múltiplas inteligências, tá? Uma outra forma, o sistema que pensa educação a partir da condição social. Então é mais ou menos assim, quem tem dinheiro tem educação, quem não tem... E nós, como professores, nós não somos só reportar conteúdo, a gente só não reporta conteúdo, nós somos transformadores de vida. Você, no seu curso, você pode transformar a vida das pessoas. Quando eu estou palestrando aqui, a minha meta é transformar a sua vida de alguma forma com o meu conteúdo. Então, não pense que você simplesmente, me paga, eu faço, me paga, eu não faço. É claro que tem um lado profissional e não é isso que a gente tem em questão, mas o sistema que pensa educação a partir da condição social, ele é falido, só vai crescer quem tem dinheiro. Então, esse é um dos problemas. Um outro problema também, gestão de tecnologia praticamente não existe nas escolas. Tá? O Maranhão é um dos lugares, os principais polos são mais desenvolvidos, mas a gente sabe que na maioria das vezes as escolas não têm nem computador. Quanto mais aula virtual. Perceba, o processo educacional, ele não existe, tá? Um outro ponto, a falta de interesse pela produção de novos talentos. Eu, na última estadia que eu estive, em Imperatriz, eu fui palestrar e conheci um professor espetacular. Fiquei encantado com ele. Aí eu perguntei para ele, mas você mora onde? Ele falou, cara, eu moro lá no interior, lá longe no Maranhão. E assim, eu tô escondidinho lá e lá eu fico. Eu fiquei imaginando, imagine o que esse rapaz poderia fazer se ele estivesse tendo conteúdo, acesso a conteúdos inteligentes, explorando os talentos dele. Então, ou seja, o sistema ele é falido porque falta interesse pela produção de novos talentos, ok? Um outro ponto também que eu queria ver com vocês, analisar com vocês, é assim, a política que devia ser a cura, mas é a doença, que impede o desenvolvimento humano integral. E aqui não estou fazendo crítica a partir do A ou B, eu estou falando de um sistema. Porque a política devia ser a cura, mas não é. E por isso que hoje a gente sofre com a falta de educação e está essa dificuldade tremenda aí nos alunos, né? Nessa questão do ensino à distância. O professor Mário Cortella diz assim, quando o modelo de vida leva a um esgotamento, presta atenção, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá todo mundo bravo comigo, né? Não, sim. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá bom, então. Quando o modelo de vida, presta atenção aí, leva a um esgotamento, quando o seu estilo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena continuar. Então, pensa comigo, vale a pena continuar essa loucura? Vale a pena continuar nós sendo simplesmente, portadores de conteúdo, portadores de informação e não transformando? Você está aqui para transformar a vida dos seus alunos. Tá? E eles veem você de uma forma diferente. Eles enxergam você de uma forma diferente. E se a educação tá essa beleza aí que tá aí, nós precisamos mudar. Precisamos transformar a educação, começando por entender o novo, pensar a partir do novo. E o novo é o podcast, o novo é a carteira, o novo é o áudio, o novo é o tablet, o novo é o dispositivo móvel. Não importa qual seja o meio, precisamos pensar a partir do novo, de maneira que a gente leve uma revolução. Eu acredito que a partir de agora, vocês obtendo esse tipo de conhecimento, isso abre portas para vocês em vários segmentos.
Tá? Vocês obtêm conhecimento de maneira que a aula ganha um brilho diferente, a aula ganha uma visão diferente. Então entenda que não é simplesmente só aquele lance do consumismo, mas é o lance de você entender que assim, são pessoas. Tá? O podcast ele só é uma ferramenta para você transformar a vida de pessoas. Ele não é simplesmente só uma forma de você obter conhecimento e produzir esse conhecimento, mas você pode transformar a vida das pessoas através daquilo que você fala e através daquilo que você faz. E os meios estão aí para a gente revolucionar a educação, tá ok? O conhecimento deve estar onde as pessoas estão, tá? Esse aluno que está com medo das aulas ficar sem aula prática, né? Sem aula visual, ele nada mais, ele está com medo do novo, tá? Então a gente precisa levar o conhecimento para onde ele está. Pra você ter ideia, tem escolas que só vão ter aula em setembro. Aqui na minha cidade, eu moro em Minas Gerais, né? Meu povo é de São Paulo, morei em São Paulo, mas há 3 anos eu estou morando em Minas Gerais. As pessoas aqui na cidade, o governo aqui já está pensando em invalidar o ano. Agora, você imagine só o tanto de crianças que perderam a informação durante o ano porque não estão tendo aula online. Então, perceba, é uma questão que nós devemos ser mais ativistas nesse sentido, que a gente não fique indiferente. Né? Que a gente pense sim no nosso, nas pessoas que pagam na gente, mas também naquelas pessoas que não têm condições. Vamos levar conhecimento para as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, ok? Uma das ideias de criar o Palestra para Professores não foi só para vender só palestra, mas meu foco ali é ajudar as pessoas na família, nos negócios, no conhecimento, com temas diversos. E, enfim, então invista no seu podcast, no ensino da sua aula, de modo que ela agregue na vida das pessoas, ok? Por que usar o podcast no ensino à distância é fundamental? Simplesmente porque antigamente o aluno precisava ir para a escola, né? No caso de vocês, ele vai continuar indo porque ele precisa ser visual, né? Se bem que assim, eu já participei de cursos fora onde a medicina está evoluindo a ponto de aula online, 3D total, peça total ali em 3D. Então, o caminho da tecnologia, 10, 20 anos, é isso, tá? Quer aceitemos ou não. Mas, por hora, o podcast é uma forma especial, por quê? Você está na academia, está lá correndo, você pode estar ouvindo. Você está no trânsito dirigindo, você está aprendendo. Você está em casa, está lá varrendo a casa, você coloca o áudio, está limpando a casa, coloca o áudio e começa a ouvir ali o seu programa favorito. Quantas pessoas não aprenderam o idioma dessa forma? Não é? Na cama, tá na cama, que é a hora do seu conforto, você bota o seu foninho de ouvido e começa a estudar. Tá esperando no ônibus, tá esperando alguém, você pode aprender. A ferramenta é extremamente poderosa porque ela alcança a pessoa onde ela está. Ela leva a informação até ela. E mais do que ela na escola, ficar 4 horas estudando, ela pode dobrar essa hora de aprendizado na academia, no trânsito, em casa, na cama e onde ele estiver. Perceba o poder disso. Né? Nós sabemos que o tempo, você não aprende só, ou pelo menos não deveria aprender só na sala de aula. Hoje, com a tecnologia, você pode aprender em qualquer lugar. E essa é a vantagem do podcast. Né? Aí, o podcast, basicamente, para vocês entenderem, tá? Como criar um podcast para o ensino à distância em 5 passos. Tentei simplificar ao máximo aqui para vocês, ok? Primeiro passo, planejar. Precisa planejar. Você vai ter um roteirinho, você vai fazer esse roteiro do que você vai falar, ok? Depois você vai gravar. Depois desse roteiro pronto, você vai segui-lo gravando. Depois você vai participar de um processo que ele é fácil. Tá? Se você se dedicar, você vai conseguir aprender, que é a edição. Editar, fazer recorte, colocar a música e por aí vai. Tá? E depois a publicação e distribuição desse conteúdo. Esses são os 5 principais passos para simplificar assim o máximo para a gente aprender. Ok? Primeiro passo, planejamento. Como você planeja a sua aula? Papel na mão, caneta, apresentação, introdução e o tema que você vai falar. Elaborar um planejamento é fundamental porque ele ajuda você a facilitar na hora de estar falando com as pessoas. Entendeu? Como você não está vendo, que nem, por exemplo, para mim tá super estranho, eu não tô vendo ninguém aqui. Eu tô vendo a Valéria agora que apareceu aí. É horrível você não ver as pessoas, essa sensação, a gente quer ver. No entanto, o planejamento te ajuda a trabalhar mais com a sua voz, ok? Então, invista na questão do planejamento. Pense no seu público. Eu gosto de pessoas. Pensem nos seus alunos. Pensem a forma como eles vão enxergar o seu conteúdo. Identificar a persona é fundamental. Por quê?
você começa a entender que tipo de linguagem você tem que abordar. No caso de vocês, é extremamente técnico, não é? Alguns pontos são técnicos. No entanto, a sua linguagem é fundamental para tornar a sua aula mais aprazível, porque ele não está te vendo. Então você tem que pensar, puxa, eu tenho que ser mais formal, eu tenho que ser mais informal, eu posso fazer uma brincadeira, não posso. Como eu vou disseminar esse conteúdo de uma forma que o meu aluno sinta prazer, que o meu público goste da minha aula. É um desafio porque nós somos muito imagéticos, né? A gente gosta de ver imagem. Né? A forma da pessoa, o olhar, a voz, esse conjunto faz com que a gente se atraia. Por isso o podcast é um desafio, tá? E eu tenho algumas dicas aí que vão te ajudar. Tá? Basicamente aqui, quando você for pensar o seu planejamento, crie uma persona. O que é a persona? Seu público. Quem é ele? Qual a condição social dele? O que eles gostam de ouvir, fazer? É importante, é claro que você não vai saber fazer de cada um. No entanto, é importante você entender, no modo globalizado, o seu conteúdo. Quem é o seu público? O que eles estão procurando? Quais as expectativas? Porque quando você supre as expectativas do seu público, ele tende a se apegar a você. Ele tende a ver sua aula com mais carinho, com mais amor. E quando o seu diretor quiser mandar você embora, ele vai pensar 2 vezes. Por quê? Você tem os alunos na mão, você tem a linguagem correta de falar com ele. Então, o primeiro passo, estude uma persona dos seus alunos, conheça os seus alunos. A linguagem é fundamental, né? Formal, informal, a linguagem técnica, saber o que falar é fundamental. Não só na sala de aula, mas no podcast também. Mas como falar é essencial. Ok? Você precisa saber como falar. Eu não sei se você é antigo como eu, certamente não, mas há alguns anos atrás não havia novela. Aí você escutava a novela pelo rádio. E eles brincavam com a sua imaginação, aquele negócio todo, e era aquela coisa gostosa, você ficava imaginando o galã. Isso é o podcast. Isso é a ferramenta hoje. Isso é a força da linguagem em favor da tecnologia, não a tecnologia em favor da linguagem. A tecnologia é apenas um meio para você comunicar com a postura. Então, postura vocal, né? Evitar excessos. A fala tem que ser, por exemplo, a minha fala é acelerada porque eu tenho que prender a sua atenção. Então, eu tenho que falar rapidinho, porque senão vocês vão embora. Já está todo mundo aí assim. Então, daqui a pouco vai todo mundo embora, aí me deixa aqui sozinho. Então, ali a linguagem tem que ser acelerada para eu prender a sua atenção. Mas tudo vai depender da sua linguagem. A abordagem também é fundamental, mesmo quando eles não estão te vendo, tá? A sua voz precisa ter uma personalidade. Eles precisam ouvir a sua voz e reconhecê-la, tá? Então, a abordagem é fundamental nessa questão. A abordagem específica, direta, dinâmica. Você precisa também usar ilustrações, ok? Quando não há cenários visuais, crie ilustrações na cabeça dos seus alunos através da mensagem, através da informação. Tá? A sua voz tem que ter uma personalidade. Imagine só, aqueles jargões de programas humorísticos, né? Certamente a gente sabe de algum. Então, use jargões. Eu não sei como é a forma como vocês lidam com os alunos, se é engraçado, se não é, se é técnico, se é sério, não sei. Independente disso, crie uma personalidade para a sua voz, de maneira que você consiga impactar esse aluno, de maneira que você consiga impressionar ele de alguma forma. Eu tinha um professor no ginásio, o nome dele era Madrugão. O nome dele não era Madrugão, o nome dele era Carlos Antônio, mas a gente chamava ele de Madrugão. E ele dava uma de doido o ano inteiro. Mas chegava no final do ano, ele ficava normalzinho, botava, repetia todo mundo. E ele tinha mania na aula dele de fazer assim, ó. Eu achava aquilo assim, falava, cara, o cara é loucão, meu. Botaram um louco para dar aula pra gente. Mas sabe o que é interessante? Eu nunca mais esqueci disso. Não estou dizendo para vocês fazer igual o Madrugão, né? Mas você tem que ter uma personalidade, ok? A sua voz, a forma como você fala tem que cativar, ok? Bem também como a frequência, tá? As aulas, eu não sei como que é a frequência de vocês também na questão das aulas. É diária as aulas? Do curso, sim, né? Aulas diárias, então provavelmente vai ter que ter uma sequência aí, então você precisa se programar para gravar as aulas de maneira que você consiga seguir, entender o seu público, uma linguagem que seja a sua. Não tenta ficar copiando o outro. Quando a gente tenta copiar o outro, a gente não tem sucesso. O legal é que você é exclusivo. Só você fala do seu jeitinho, só você tem o tom de voz que você tem, então é importante você criar essa linguagem, a forma de abordar
A ilustração de uma forma dinâmica, no sentido de você entender o seu público, criando essa personalidade através da sua voz e a frequência, ok? Um outro ponto também especial. Aqui é a roteirização profissional de um podcast, ok? Deixa eu tirar aqui da frente para não atrapalhar. Essa é a roteirização profissional de um podcast. Então, ó, vinheta, apresentação do locutor, falar data, publicação do tema do podcast, o dia, rápida introdução para prender a atenção do público, vinheta transitória, falar sobre tudo o tema da aula, preparar para o encerramento, vinheta rápida, transitória para finalizar, últimos avisos, convite para a aula, próxima aula e encerramento. É muito complicado, então eu facilitei a vida de vocês e você pode fazer esse roteiro aqui, ó, simplificar nesse roteiro. Breve introdução, uma apresentação. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Wesley e para mim é um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje é dia 22/7 e nós vamos hoje falar de um tema muito especial, um assunto muito especial que é o corpo humano. Okay? Finalização. Então, se você trabalhar o seu podcast com o seu celular simples aí, você conseguir trabalhar a introdução, a apresentação, você pode escrever no papel, memorizar, você pode ler também, porque ninguém está te vendo, então você pode ler, tá ok? Com o tempo, você vai repetindo aquilo, você vai ficando craque, tá ok? Então, essa é uma introdução mais básica e simples para o seu podcast, sua aula ficar um show, ok? Então, basicamente, é essa a estrutura. Aqui vem 2 bônus, que é começa a cuidar da sua voz, tá? Como você vai usar muito ela, então, procure tomar um chazinho, água morninha, procurar na internet algumas dicas para cuidar da voz. Se você quiser levar mais o negócio a sério, não, quero profissionalizar o negócio, procura uma fonoaudióloga que ela pode te ajudar no sentido de melhorar a qualidade da sua voz, a postura. Isso é extremamente útil, parece besteira, mas não é, ok? Então cuide da sua voz. Treine também, ok? No começo vocês vão olhar, você sentir vontade de desistir, vai falar, eu não quero fazer isso. Mas se você treinar e persistir, com certeza você vai conseguir. Então pega o seu celular, ache o aplicativo de gravador e comece a falar. Treine e comece a se ouvir. Grava, ouve. E assim você vai acostumar, ok? Então, essas são as 2 dicas aí. Cuide da sua voz e treine, ok? Uma outra coisa, a gravação ela é fundamental, tá? Procure um ambiente silencioso, onde você está tranquilo, onde você não vai ter barulho de cachorro latindo, gente gritando. Procure um lugar tranquilo e você faça a sua gravação, ok? Então, a gravação ela é fundamental, porque é o seguinte, se você faz uma boa gravação, você tem que trabalhar menos na edição, você não vai precisar mexer muito na edição. Então, procure um lugar quieto, tranquilo. Se você tiver uma sala acústica, melhor ainda. Eu sei que a maioria de vocês não são profissionais de tecnologia, mas procure desenvolver o costume da frequência num lugar tranquilo, quieto, onde você consiga gravar sua aula com o seu microfone ali, ok? Um outro ponto, grave com qualidade, ok? Então, essas são as dicas que eu já estou acelerando aqui, né, para a gente poder ganhar tempo. Então, grave com qualidade. Procure colocar sempre, não coloca o microfone aqui assim, ó, assim dentro da boca. Senão você vai, né? Ele vai capturar outras coisas aqui. Procure dar uma distância confortável de 1 palmo e você fale naturalmente, sem acelerar, ok? Se tiver microfone, beleza. Se não tiver, nesse tom aqui, ó. Ótimo. Para não ficar captando outros barulhos, outros ruídos, ok? Então aperte o play, rec, bora gravar. Vocês vão ter uma aula particular aí com o Newton, e ele vai apresentar para vocês alguns microfones, tá? Nós temos aqui, esses são os principais microfones que a gente usa para fazer podcast. O de lapela, eu tenho até ele aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse aqui, ó, bonitinho. Esse aqui, ó, ele é extremamente eficaz e barato, tá ok? O nome desse que eu uso é Boya. Tô fazendo marketing aqui, mas não ganhei nada para falar não. Tá? Ele me ajuda muito. Eu tenho um canal de vídeos, eu tenho um podcast também. E eu uso ele. Espetacular. E você paga barato. Tá? Depois você pesquisa aí na internet e você encontra. É Boya. Microfone de lapela Boya. Ele é espetacular para ambientes externos. E o legal dele é que ele capta só o som da voz. Ruídos ele não capta. Eu direcionei, coloquei ele aqui, ele vai gravar. Ok?
Então, procure aí um microfone de lapela, ele é barato e dá uma qualidade absurda, tá? De você gravar, se você gravar direto, fica meio estranho, o som fica meio tapado. Mas se você usar um microfone como esse, ajuda muito, tá? Tem outro microfone aqui que é o microfone sem fio, uma coisa mais profissional, né? Microfone de palestrantes aí que também servem para você usar em podcast. O headset também, que é muito útil, e o microfone com fone. Eles são, assim, essas 4 opções. Se você conseguir adquirir uma delas, você está, assim, show de bola, ok? Mas se for levar a sério, se o seu celular, se você sentir que o áudio não ficou bom no seu celular, compra o de lapela, que é o indico, porque o custo dele é muito mais barato e o resultado, ó, é jóia, ok? Vocês vão ter uma aula aí com o Newton, né? E o Newton vai ajudar vocês. Dia 24/7, quero convidar vocês para conhecer o Newton. O Newton é fotógrafo e filmmaker aí em Imperatriz, um dos melhores que eu conheço, e eu conheço muito profissional bom aí em Imperatriz. Tem muito profissional bom aí no Maranhão, porém o Nilson é espetacular. Quando o assunto é gravação, transmissão de aula online, transmissão de aula pela televisão, transmissão de áudio, conversão de áudio, edição, ele é o cara. E eu não estou falando isso porque ele é meu amigo, não. Ele é bom. Valéria, cola nele porque você vai precisar dele, tá ok? Eu quero. Ele é o cara, tá? Ele é um pouco tímido, já vou avisando, tá bom? Então vocês perguntem. Eu já sou mais, vou aqui falando tudo. Ele já é um pouquinho mais tímido, mas a aula dele vai ser sensacional. Não perca, ok? Vai ser aula prática, dia 24/7, sexta-feira. Captação de áudio, tipo de microfone, porque hoje vocês vão ver teoria. E o Nilson vai mostrar para vocês a prática, ok? Então não percam a aula do professor Nilson, nosso filmmaker. Tá? Um outro ponto também é a edição. Tá? A edição ela é a parte mais chata. Mas se você fizer uma estrutura, se você tiver uma estrutura bem feita na sua gravação, mesmo sendo com o seu celular, que dá para usar muito bem o seu celular, o meu podcast eu gravo com o celular. Esse celular aqui que você está vendo. E ele não é um super celular, é um J1, é um celular bem limitado. Né? Eu tenho um outro celular, mas esse aqui é o que eu uso para fazer. Eu tenho outro celular profissional, mas eu uso esse aqui para fazer gravação porque o áudio para mim é melhor. Tá? Então, a edição é um pouquinho mais complicada. Você pode usar vários programas, tem vários. Eu vou mandar uma lista para você depois, tá? Tem o Audacity, tem o Sony Vegas, tem o Premiere. Provavelmente vocês vão aprender a mexer no Premiere, tá? Que ele é mais dinâmico, é mais profissional e mais simples de você fazer edição, tá, ok? Então, a edição é você lapidar o arquivo que você já imprimiu ali no seu celular, tá? A edição basicamente é para fazer essas funções aqui. Amplificar o som, aumentar o volume do som, redução de ruídos, às vezes captou alguma coisa, você consegue na edição tirar isso, comprimir, porque às vezes você precisa distribuir isso, então distribuir o arquivo, então ele normaliza ali para você, aumentando o máximo, diminuindo, equalizando, equilibrando. Os tipos de arquivos para podcast são esses aqui, ó. Tem vários, tá? MP3, WMA, OGG, ACC, Wave, AEFF, PCM e FLAC, tá? Esses são os principais, mas os mais comuns são o MP3, que é o mais popular, que todo celular aceita. Todo celular aceita, então é importante você estar atento a essa questão, ok? Então, basicamente, as melhorias técnicas giram em torno dessas estruturas, ok? Essa lista aqui, baixa isso aqui. Esquece tudo que eu falei, grava isso aqui, ok? É uma lista com arquivos prontos para você baixar. Lá tem música, tem introdução pronta. E aula fácil, hein? Que professor bonzinho, hein? Tá tudo na mão, é só fazer download, colocar dentro do seu programa e exportar. Tá tudo pronto. Fica atento, porque alguns... eu acredito que esses aqui eu não chequei, tá? Mas alguns desses aqui tem arquivos que são pagos, mas você vai ver lá os arquivos que são pagos, tá? Mas a maioria deles são gratuitos para você baixar e criar o seu podcast. Então, eu vou mandar depois a lista para vocês, tá? Vou mandar um link para vocês fazer download. Então, faça download desses arquivos, porque aqui já está tudo pronto. São sites que já dão tudo pronto para você só baixar, colocar a sua fala, exportar no programa para MP3 e publicar na internet, ok? Então, tá aqui. A exportação, você vai exportar para MP3, sempre. Abrir o programa, vai lá em File,
arquivo, file ou arquivo, exportar. Export sempre vai ter a opção ali. Essas opções que eu te falei aqui, ó. Sempre vai ter essas opções aqui, ó. MP3, PWA, OGG, sempre MP3. Por que, o professor Wes? Porque é a opção mais aceita em todos os dispositivos. O aluno consegue ouvir no computador, consegue ouvir no desktop, ele consegue ouvir no tablet. Então, invista sempre no MP3, ok? For exportar, o Nilson vai falar disso mais próximo de vocês aí, mas vale a pena a gente já ir repetindo para aprender, ok? Então, guarde ali a lista e exporte sempre para MP3, tá? MP3 quer dizer Media Player. E ele tem acesso à lista de inclusão dele, de leitura dele nos dispositivos, é sensacional. Ele cabe num monte de lugar. Então, ao exportar, sempre MP3, ok? A publicação. Aqui, o que acontece? Eu uso duas publicações, a do SoundCloud e a do Google, tá? Eu uso mais a do SoundCloud, que é mais profissional, que é um site especializado para podcast, ok? Então, quando você exportou o seu arquivo está pronto, o que você vai fazer? Que nem, por exemplo, eu criei aqui uma... Deixa eu ver se eu consegui. Eu criei aqui uma estrutura e eu vou mandar para você melhor. Eu vou mandar para você essa estrutura aqui, eu vou mandar para vocês, tá? Depois, porque fica mais fácil do que eu explicar aqui agora. Vai ter esse endereço aqui, o SoundCloud, ele já está pronto. Você só vai precisar fazer o upload do seu arquivo. Você deixou ele pronto, exportou ele, você vai fazer o upload dele. Vai ter lá esse link quando você acessa, você já vai direto para a página onde upload, tá? O diferencial dele é que ele te dá 3 horas de gravação livre, sem você pagar nada. Então você pode usar, e assim, cabe muita coisa. Gente, 3 horas de informação em MP3, o MP3 é um arquivo extremamente leve. Então você consegue fazer upload dele e usar 3 horas gratuita num programa profissional para podcast. Aí ele gera um link e você manda o link para o aluno. O aluno pode fazer download, ele pode fazer coleção, ele pode acessar a aula a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, tendo acesso à banda. Ele pode ou baixar no computador dele, aí ele não precisa dos dados, ou ele pode acessar o SoundCloud e ouvir a aula por lá. É extremamente profissional. O meu blog é lá, tá? E o meu blog não, o meu podcast é lá, o podcast do Palestra para Professores é lá. E a gente, assim, explora muito essa ferramenta, tá ok? Existem outras, eu vou mandar uma lista para vocês dessas ferramentas e vocês vão estudando, tá ok? Então, só para a gente repassar aqui, basicamente, você precisa, para criar o seu podcast, planeje a sua aula, crie uma introdução ali, escreva o que você vai falar. E depois você se apresente, o seu nome, a data para o aluno saber, porque é o seguinte, às vezes como é que vai identificar a aula? Só pelo título? Às vezes o título pode ser semelhante. Então, a data. Olha, a data tal, o assunto foi esse, você vai discorrer o assunto do seu jeitinho, como se você estivesse conversando com alguém no celular, ok? E finaliza. Para finalizar, eu sempre costumo convidar as pessoas para a próxima aula, né? Ou para a próxima, no meu caso, a palestra. No seu caso, a aula. Então, só para a gente finalizar. Passo 1. Planeje sua aula. Não esqueça do papel e da caneta. Estruture dentro desses passos de introdução, apresentação, data, assunto, tema e finalização. Ok? Grave a aula. Não tenha medo. É hora de... A maioria dos celulares modernos, eles têm aí um aplicativo de gravar. Então, procure o aplicativo, espeta lá o seu microfone, coloca lá o microfone, pega aqui. Esse aqui é o meu boia, esse aqui é meu microfone. Pega o celular, coloca aqui na saída de áudio e começa a falar. Procura o aplicativo e grava. É super simples, não tem segredo. Ok? A dificuldade que eu acredito que vai ter um pouquinho, alguns, é na edição. E se vocês pegarem lá com o Newton certinho, nem na edição vocês vão tirar de letra, tá ok? Então, para finalizarmos o passo, grave a aula. Depois você vai exportar. O formato é MP3, exporte para MP3, porque é o formato que vai ser aceito em qualquer lugar. Você pode fazer o upload dele em qualquer lugar. Você pode fazer o upload direto nas redes sociais, se você quiser. Você pode fazer o upload no YouTube, você pode fazer no Spotify, você pode fazer no SoundCloud. Qualquer lugar que aceite esses arquivos, ele tem que ser em MP3, que é uma estrutura para podcast. Faça ele com o formato o podcast, tá?
Abra o programa e edite, não tenha medo, tá? Para fazer o que vocês vão precisar fazer, dentro de introdução, apresentação, é super simples, tá? É questão de ter um pouquinho de boa vontade, pegar lá o computador, instalar o programa e fazer a edição. A edição de vocês vai ser simples, porque você vai pegar, o arquivo já vai estar pronto, exportou ele para dentro do computador e fez a edição. Edite, ok? E foi isso. Essa é a nossa linguagem aí, o podcast, de uma forma especial para você começar a entender ele. A gente não sabe tudo sobre a ferramenta, porque o que acontece? É uma plataforma que está em crescimento, sempre com ferramentas novas, básico, para você criar sua aula, é exatamente isso que vocês vão precisar, ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o carinho pelo convite também. O meu WhatsApp está aí, 11974554942, o WhatsApp é de São Paulo, mas eu moro em Minas, tá? Não tem problema. Você pode conversar comigo, Wesley, estou com dificuldade nisso. Eu vou te dar suporte, vou te ajudar no que eu puder. É claro que eu não vou ficar full time, né? Olha, trabalho, né? Mas o que você precisar, eu vou estar à disposição. Wesley, olha, preciso fazer upload do arquivo em tal lugar. Ótimo, então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar... Olha aqui, eu vou mandar para você o link depois eu mando, porque senão vai ficar muito longo aqui. Eu vou te mandar o link do SoundCloud, onde você vai poder estar fazendo upload das suas aulas. Vou te mandar a lista gratuita para você baixar os arquivos já prontos, tá? Então é importante que vocês suguem o Newton. Suguem. Pergunte, tire dúvidas, principalmente na questão da edição, que eu acho que é onde vai pegar um pouquinho mais. Ok? Mas de resto eu acho que vocês vão arrebentar, porque professor no Maranhão é sem frescura, não é? Então, avance nesse sentido. Quero agradecer pela oportunidade, ok? Então, um forte abraço a todos. O que você precisar, eu estarei à disposição, tá? Vou te passar aqui o meu e-mail, tá? O meu e-mail é contato@palestraparaprofessores.com.br, tá? O meu zap é o 11 9 7455 4942, tá? Qualquer dúvida sobre o assunto, sobre essa lista do que nós falamos hoje. Wesley, estou com dúvida na abordagem, estou com dúvida na linguagem. Pode me passar um áudio, não respondo rápido, porque assim, o meu celular é uma loucura. Para parar, que agora eu tive que desligar, porque senão não consigo trabalhar. Mas me manda uma mensagem, eu terei o maior prazer em atendê-los, e principalmente se você ligar e falar, olha, sou do Maranhão, né? Eu vou atender você VIP, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade e parabéns a todos vocês aí, viu? Pamela, Giovana, a Letícia, a Mônica, a Tainara, o Nilton, o Galaxy J6, que eu não sei quem é, tá ok? Sejam todos vocês têm o meu carinho. Entendam, por favor, que o podcast não é uma ferramenta para, eu vou dar aula para obter conhecimento. O podcast é uma ferramenta para transformar vida. E essa vida começou a ser transformada pela sua hoje, obter esse conhecimento. Por isso, agora use isso em sala de aula. Eu tenho certeza que a sua aula vai ficar show. Depois eu vou querer ouvir aí como é que tá o áudio de vocês. Tá ok? Certo. Ô Wesley, obrigada, viu? Assim, a gente, como é novo, né? Eu acho que sempre que é algo novo, sempre causa assim, um certo desconforto, né? Porque a gente vai ter que se adaptar. Mas depois que a gente pegar o ritmo de produzir podcast, a gente vai fazer onde tiver, né? Tô bem aqui, vou produzir, vou aqui gravar essa aula planejada, né? Tá. Mas a gente agradece, viu, essa disponibilidade. Eu acho, para mim, eu pensei que daria mais gente, né? Mas eu acho que ainda as pessoas não se atentaram para que novo momento, um cenário que vai mudar mesmo. A gente não vai ter mais tantas aulas presenciais. E aí, assim, eu acho que é uma questão mesmo de... cada um sabe suas prioridades, né? Isso. Mas aí a gente agradece, viu, a sua disponibilidade. Sexta-feira pode deixar que nós vamos sugar o Newton, viu, Newton? Olha, ele é incrível, tá? Eu fui palestrar, começo do ano eu estive em Imperatriz e foi assim, toda vez que eu vou para Imperatriz, eu vou feliz, é meu povo, é minha casa. Eu só não gosto do calor aí, porque eu fico doido no calor. Eu não sei como é que vocês aguentam aí, né? Quem tá é ar-condicionado em todas as casas, né? Mas de resto eu amo o Maranhão, que você não tem ideia, menino. Então, assim, muito bom o privilégio que vocês me deram.
Vocês têm alguma pergunta para fazer? Wesley, não, até assim, sobre o podcast, é claro que é mais treinando, né? Que a gente, quando nós tivermos a experiência de produzir, né? Inclusive, você falando, eu gosto muito da Voz do Brasil, né? Gosto de ouvir rádio, eu gosto de ouvir o jornal no rádio, né? E aí eu fico imaginando assim, o quanto que a gente absorve essas informações, né? De rádio e tal. E eu penso que nós já trabalhamos com isso, com essa questão do áudio, de mandar áudio, né? De enviar áudio por WhatsApp e tal. E as pessoas às vezes até falam assim, eu vou mandar um áudio para você entender melhor, né? Então, eu penso que é mais ou menos esse o caminho, né? E aí, quando a Valéria fala, né, da adesão dos colegas, e aí eu volto a falar dos alunos, os alunos, eles têm essa percepção, que é aquilo que você trouxe lá na sua palestra, né? Como que eu posso explicar? Mas assim, de como o aluno recebe essa informação. E então, o aluno ele fica resistente a essa aula, né? Essa modalidade, porque ele não tem o estímulo de quem está conduzindo essa aula, né? E aí eles cobram, claro, da gente, enquanto gestão, coordenação, que eles preferem uma aula presencial, mesmo sabendo do risco que é um retorno agora, por exemplo, nessa época, né, de pandemia. E aí eles exigem essa volta por conta do não estímulo, vamos dizer assim, né? Então já não temos essa cultura, né? E ainda falta esse cuidado mesmo de quem está conduzindo, de entender o momento e de saber que é necessário, aí realmente vai causar um descontentamento para o aluno, né? E esse aluno, de certa forma, ele é o financiador do ensino dele, né? Ele está na instituição privada, então ele está investindo não só o tempo, financeiramente, e por aí vai. E a Valéria foi muito feliz quando ela coloca que essa situação de que, infelizmente, muitas pessoas ainda não caíram na real, né? Da necessidade do momento. E que pode ser que as instituições, e eu falo as instituições privadas, elas passem a aderir a esse movimento. Haja visto os custos, né? Os custos hoje eles vêm barateando muito essa oferta. Então, para se ter uma oferta mais, vamos dizer, menos, não tão cara, vai ter que se cortar alguns gastos, né? E esses gastos podem ser essa situação do aluno não presencial, porque, claro, que o aluno que não está em sala de aula, a instituição ela tem menos custo, não é isso? Então, eu penso que é um caminho sem volta, né? O que a pandemia nos levou agora a fazer de forma forçada, eu penso que é um caminho sem volta. Que nós vamos só avançar nessas modalidades aí. Eu acho que online. O legal, o bacana, o que eu fiquei impressionado foi assim, eu tenho rodado o Brasil, eu trabalho com publicidade, mas assim, a gente tem conseguido conquistado uma interação com os professores em vários lugares do Brasil, então assim, eu tenho visto, a maioria das vezes o professor também não está sendo estimulado, então eu fiquei surpreso de saber que foram vocês que tiveram a iniciativa, então isso já é um passo, não desanimem, tá? Isso é um passo, porque você ganha com isso, você sai na frente, tá? As pessoas têm, os professores, eu fiz uma pesquisa no meu site é muito acessado por professores, eu fiz uma pesquisa, 36% deles não são a favor do ensino à distância. Ou seja, eles não entenderam ainda que se eles não estiverem à frente, você vai ficar para trás, vai perder
a tendência da tecnologia é pulverizar algumas coisas. Então, quem não está adaptado a ela vai ter dificuldade. Mas a iniciativa de vocês é louvável, sabe? Eu vou dormir feliz hoje por saber que, assim, pô, vocês já estão saindo na frente. Então, isso é muito bacana. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou faça, ou cale-se para sempre. Oi? É tão horrível dar aula sem ver a cara da pessoa, né? Eu sei como é ruim gravar podcast. Brincadeira. Então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Qualquer coisa, meu e-mail, meu telefone direto tá aí. A gente vai se falando, vai batendo papo. Mas eu acho que basicamente é isso daí. Eu vou enviar para você também a apresentação, ok? Para você ter acesso à apresentação. Vou gravar, está sendo gravada a aula. Vou mandar a aula também para vocês revisarem alguma coisa depois. Eu acho que vai ser bacana, ok? Mais uma vez agradeço a oportunidade. Uma ótima noite para vocês, viu? Um grande abraço a todos aí e um bom descanso. Obrigada. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigada, professora. Foi muito bom. Eu que agradeço, Pamela. Sucesso nas suas aulas. Precisar, estou à disposição. Obrigada.